Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia de voltar à rotina, e eu tenho uma pergunta. Você se lembra da paisagem do caminho da sua casa até o trabalho ou até algum lugar que você vai com frequência? Provavelmente sim, né? Agora eu vou mudar um pouco a pergunta. Você se lembra da paisagem sonora nesse mesmo caminho? Pois é, a gente nem sempre presta atenção, mas tem muitos sons chegando o tempo inteiro e isso influencia nosso estado emocional e a nossa saúde. É sobre isso que a gente conversa hoje. Buzinas, sirenes, propaganda, o barulhinho da chuva caindo, o vento batendo na janela. Sons agradáveis ou não estão chegando pra gente o tempo inteiro e o ouvido não tem filtro, recebe toda essa informação. Será que isso influencia na nossa rotina e na nossa saúde? Eu converso agora com Carlos Palombini, que é professor de musicologia do UFMG, e converso também com Ronaldo Moreira, que é médico otorrino. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Carlos, paisagem sonora, né? Que conceito é esse? O que significa paisagem sonora? Bom, o conceito, ele começou a se propagar através de um compositor e pedagogo canadense, que é o Murray Schafer. O Murray Schafer atribuiu o uso dessa palavra a um urbanista, mas a origem do termo mesmo é incerta, não se sabe exatamente quem começou a usar e quando. Agora, Murray Schafer foi quem trabalhou e desenvolveu e deu projeção a esse conceito no Canadá durante os anos 60. É um termo, eu vou falar principalmente na perspectiva musical, mas o termo hoje ele é usado em muitas áreas, tanto que tem até ISO para o termo paisagem sonora. A Organização Internacional de Standardização, né, tem lá um artigo deles definindo o que seja paisagem sonora. Mas eu vou falar mais em respeito à questão musical. Começou então com Murray Schafer, com a ideia dele também de uma ecologia sonora, trabalho de composição dele e o trabalho dele na educação também. Na composição musical, uma das primeiras pessoas que, se não é uma paisagem sonora, é o criador de uma espécie de precursora da paisagem sonora, que é na França, Luc Ferrari, que vem precisamente da Escola da Música Concreta, da qual nós falávamos há poucos minutos, criou uma música chamada Presque Rien, que significa quase nada, a partir de 1 hora de som gravado numa praia da Iugoslávia. Depois ele editou essa hora de som e criou uma peça de 20 minutos. Que Só se com chama, sons ambientes ali. Que se chama Quase Nada. Certo. Ronaldo, muitas vezes a gente não percebe esses sons ambientes, né? Qual que é a influência desses ruídos que estão aí o tempo inteiro na nossa saúde? Na realidade, o tempo todo a gente está num ambiente que está composto de diversos sons, que é o que acabou de falar o professor, que compõe a paisagem sonora. Só que quase sempre a gente tem a atenção para um determinado tipo de som. A gente agora está num estúdio onde o grau de silêncio é muito grande, mas se estivéssemos numa sala com pessoas, estaríamos ouvindo vários tipos de sons, às vezes mexendo na cozinha, talheres, mas todo o meu foco, toda a minha atenção estaria para o assunto que nós estivéssemos conversando. Então isso faz com que às vezes você está no trânsito e você está ouvindo uma música no seu carro, você não tem uma percepção real do barulho do ônibus, da buzina, né? Dos sons que estão ali naquela rua no momento. E você também não tem a percepção do tempo que você está exposto àquilo ali. E a gente sabe que a exposição a ruídos intensos podem gerar lesões nas células auditivas. E esse grau de lesão está relacionado não só com a intensidade do som em decibéis, mas também ao tempo de exposição.
E numa percepção assim do seu dia a dia, muitas vezes você entra num ônibus com um fone de ouvido, passa ali minutos, às vezes até hora, escutando o som, além do som do fone, os sons que estão ao redor, as pessoas conversando, o som do trânsito. E isso faz com que você não tenha essa noção, né? A gente sabe que a perda auditiva é silenciosa, até que você perceba, às vezes pode estar num estágio avançado e você pode perder o time de começar a cuidar e principalmente de prevenir contra essas perdas auditivas induzidas pelo ruído, entendeu? Carlos, tem algumas cidades do mundo que já tem um mapeamento sonoro, né, de locais, de alguns locais específicos. Qual que é a importância disso e o que é esse mapeamento? Sim, existem, eu não saberia dizer exatamente quais são. Isso tem o projeto que foi iniciado pelo Murray Schafer, que é eu não lembro exatamente o nome do projeto, mas é um projeto grande que ele iniciou de pesquisa dessas paisagens mundialmente. Você havia me perguntado ainda sobre a questão conceitual, eu acho que é importante falar, isso inclusive consta, né, da definição do ISO, da mesma maneira que na música você tem fenômenos físicos que correspondem a... Você tem mensuramentos físicos que correspondem a fenômenos psicológicos, como, por exemplo, a mensuração de amplitude, que corresponde à percepção de intensidade, a mensuração de frequência, que corresponde à percepção de altura do som, etc. A paisagem sonora seria o correspondente perceptivo do conceito de ambiente acústico. Então, a realidade da paisagem sonora é uma realidade psicológica, quer dizer, em relação com a realidade externa. Mas, tanto na música quanto em termos mais amplos, se entende que a paisagem sonora seja uma percepção de uma determinada ambiência sonora de determinado local. E quando você fala psicológico, significa que isso está influenciando no nosso emocional? Bom, significa que isso é constituído na nossa mente em relação com estímulos externos. Então as percepções mudam de pessoa para pessoa, é isso? Ah, sim, isso sem dúvida. Toda a audição musical, ela isso é uma coisa da qual muitas vezes as pessoas não se dão conta, que no mesmo som, pessoas diferentes vão ouvir coisas diferentes, inclusive de acordo com o seu treinamento. Se você tem um treinamento musical tradicional, você, como músico, você é treinado para ouvir principalmente alturas, durações, nessa ordem: alturas, durações, intensidades e subsidiariamente timbres. Se você não foi treinado para isso, você vai escutar outras coisas, inclusive nos mesmos sons. Ronaldo, apesar dessas diferenças, né, cada um escuta de um jeito, está tudo chegando, como que funciona o nosso ouvido? Ele recebe todos esses ruídos, dá para filtrar? Sim, o som é uma onda mecânica, então ele precisa de um meio para se propagar. Uma exemplificação para o pessoal entender: quando você joga uma pedra numa água, aonde a pedra cai, ao redor dela formam-se ondas. O som seria mais ou menos isso. Então esse som chega até o ouvido. O que é o ouvido? Ele é o que nós chamamos de um transdutor. Ele pega uma energia mecânica, que é o som, e transforma em impulso elétrico, que é o que o cérebro sabe fazer, sabe interpretar. Então, dentro lá da cóclea, existem as células ciliadas, são as chamadas células auditivas, que ficam imersas num líquido que chama endolinfa. E temos a cadeia ossicular, que todo mundo conhece, o matelo, o estribo, a bigorna, que tem esses nomes assim bem ilustrativos. Elas
quando a membrana do tímpano vibra, essa cadeia circular amplifica essa vibração e promove o movimento desse líquido que tem lá dentro da cóclea, a endolinfa. E esse movimento faz com que as células ciliadas, que são cílios, que se movimentam. Isso gera uma corrente elétrica e vai para dentro do cérebro. Então, nós temos um córtex chamado córtex auditivo, que é onde são interpretadas essa energia elétrica. Só que existe um trajeto até a cóclea, lá de onde sai o nervo auditivo que entra para dentro do cérebro, ele passa por várias áreas. E ele tem conexões numa área do cérebro chamada lobo pré-frontal, que é onde que dá aquela atenção que você disse no começo, de você estar ouvindo vários sons, mas você ter a percepção, a atenção mais específica naquela. Passa pelo sistema límbico, que é a área do cérebro que processa as emoções. E dentro desse sistema límbico, uma área chamada amígdala, onde você processa o estresse. Então, se você pensar, o som, ouvir é um mecanismo de defesa. Então, se nós aqui agora ouvimos um som estrondante, a gente vai associar com uma explosão qualquer, a gente tende a sair correndo, isso na rua, em qualquer lugar. Então, tem todo esse processo. E também o cérebro tem a capacidade de memorização de sons. Essa memorização permite, muitas vezes, a lembrança dessas paisagens sonoras, a lembranças de músicas que fizeram parte da sua infância, da sua adolescência, do período que você frequentou a faculdade, músicas que trazem sentimentos de alegria, de tristeza. Então, isso é todo um processamento central, complexo, e que nos permite, através da percepção dos sons, ativar várias áreas do cérebro e ter reações musculares, reações emocionais, né? Então é automático, né? A gente escuta, já sente aquela emoção. Já vai. Isso vai muito da formação da sua memória auditiva, que começa lá dentro do útero materno. Dentro do útero. Dentro do útero você já tem essa percepção. Então, aí orienta-se que a mãe e o pai conversem com a criança. Então, aquela voz materna, aquela voz paterna, para ele dá uma sensação de segurança, de que ele não está sozinho naquele ambiente, né? Então, tem que haver esses estímulos. E uma das preocupações com a paisagem sonora é que, com essa grande intensidade de sons tecnológicos, né, produzidos por maquinário, por alto-falantes, por MP3, as crianças não estão tendo o prazer e a oportunidade de perceber o som de uma cachoeira, o som do vento, a brisa do mar. Ronaldo, então vamos falar mais dessa relação com a tecnologia, com esses sons tecnológicos. Sim. No próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Opinião Minas. Hoje falamos sobre paisagens sonoras e a saúde dos ouvidos. Carlos, a música também tem um peso importante aí na formação da personalidade. Qual que é a influência das músicas que a gente escuta, no jeito que a gente acaba se tornando, assim? Isso eu não saberia honestamente lhe dizer. Eu acho que é muito perigoso você tentar estabelecer relações diretas entre estímulos musicais e supostos efeitos desses estímulos. Mas com relação às emoções, tem uma relação ali. Escutar uma música pode relaxar ou não tem estudo sobre isso? Sim. Existe essa relação? Existe essa relação. Você estava falando dos sons que a gente tem algum tipo de afeto com eles, né? Lembrar de uma memória auditiva. Como que funciona isso no corpo? Do ponto de vista médico, digamos assim, o que o professor Carlos falou, concordo plenamente com ele. É difícil você falar isso. Por quê? A percepção da música, ela é individual, ela é pessoal e ela é formada desde lá do momento que você está dentro do útero materno. E então é certo que você vai criando memórias auditivas, de lembranças de músicas que fizeram parte da sua infância.
e às vezes você está lá, passaram-se anos, você estava lá com 10 anos, você está lá com 40, 50 anos, e você ouve, e espontaneamente você está passando por um lugar e ouve uma música e aquilo te desperta aquela lembrança automática. Então isso tudo é fruto dessas interconexões cerebrais que a gente tem. De repente, aquele estímulo nervoso específico ativou aquela área do cérebro específica onde o som está memorizado ali. Se assim não fosse, nós não saberíamos, igual principalmente os músicos, se aquilo é um Lá, é um Sol, é um Fá. Então a percepção, a formação dessas imagens sonoras, né? Os músicos, como estudam música, escutam muita música, mas com uma visão técnica, uma visão de características físicas, psicoacústicas. Eles têm uma percepção diferente de nós, que não conhecemos nada de música. Pois é, essa habilidade musical, Carlos, é uma coisa que a gente pode adquirir ou nasce com isso? Como que é? Dá para aperfeiçoar? Sim, certamente. Senão nem haveria escolas de música, né? Então, às vezes a pessoa não nasceu com o dom, digamos, mas ela pode estudar, se dedicar a melhorar o ouvido, aquele ouvido de músico. E há muitas concepções, muitos tipos de musicalidades. Normalmente você pensa que ser musical é, por exemplo, ter ouvido absoluto. E existem muitas formas de você perceber o som que não exclusivamente essa, né, de saber a altura e saber apontar precisamente uma altura. Isso, inclusive, é uma maneira um tanto quanto empobrecedora de você perceber a sonoridade. Certo. Ronaldo, hoje em dia você estava comentando que a gente tem muitos sons tecnológicos, crianças expostas desde muito cedo a ruídos, né, relacionados aí a computadores, celulares. Isso pode ser prejudicial? Qual que é a análise? Olha, toda vez que você se expõe ao som, você está ativando um mecanismo natural que você tem. Então todos têm todo o sistema do corpo humano que funciona, ele tem um limite. Então, por exemplo, se você come de forma desregrada, copiosa, com alimentos inadequados, o seu estômago vai chegar a um ponto que não vai suportar. E no caso da audição, a exposição ao som, cada um tem uma resistência, digamos assim. Isso vem muito de uma informação genética, da formação daquela estrutura. O que é fato é que exposição prolongada a ruídos, principalmente ruídos altos, podem lesar as células auditivas. Essa lesão é definitiva, você perdeu a sua célula auditiva, você não recupera mais. Existe a expectativa de que as células tronco possam recuperar alguma coisa. Aí o que que nós fazemos hoje é a amplificação sonora com um aparelho auditivo, agora com implante coclear, onde você coloca um eletrodo lá dentro da cóclea e estimula diretamente o nervo auditivo. Então, é fato que exposição prolongada a ruídos altos é prejudicial à saúde. E não importa se é música, se é uma música que você gosta, suponhamos que você gosta de heavy metal, do rock pesado, e você fique ali por horas ouvindo um som desse tipo. E se você está ouvindo o seu rock ali numa caixa de som, numa sala, tem um grau de impacto. Se você coloca um fone de ouvido na forma de uma concha ou de um plug que você introduza, essa lesão o seu ouvido fica mais susceptível a essa lesão. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso e tenham cuidado, porque é uma surdez definitiva. O fone de ouvido é muito usado hoje, né? Ele é problemático? Tem algum que é melhor que o outro, aquele maior é mais seguro? Tem essa diferença? Entre o concha, tipo concha que coloca aqui, o plug, o concha é menos nocivo. Mas na realidade, a relação maior aí está entre o volume que você coloca o som, né? Então, se pergunta para você, qual que é o volume ideal que eu vou usar? Então, a orientação é o seguinte, você roda todo o volume do seu som, não com o fone no ouvido, e coloca no meio. Hoje existem empresas que produzem
tocadores de MP3 que não permite que você ultrapasse aquele limite. Então, por exemplo, se você ouve uma música em torno de 85 decibéis, o seu ouvido consegue processar aquilo ali durante 8 horas. Se você passa desse tempo, você já começa a poder ter problemas, você já está correndo o risco de lesões. E o que é interessante, que a cada 3 decibéis a mais que você aumente o volume do seu tocador de MP3, o tempo de exposição cai pela metade, entendeu? Então, se você se imaginar numa boate que tem uma média aí de 117, 120 decibéis, teoricamente você não poderia ficar ali 7 minutos. A partir do momento que você passou daquele tempo, você já começa a correr risco. Sofredando. Agora, é muito comum você ver no ônibus, você ver na rua, nas escolas, os fones de ouvido estão disseminados. Então é importante que se faça uma conscientização desse tipo de coisa. Por quê? Nós teremos surdos antes da terceira idade, que é aquela surdez que acontece em função do envelhecimento. O corpo envelhece como um todo, o ouvido também envelhece, as células auditivas também envelhecem, né? Só que esse tempo de perda, eu vou começar a ter isso aos 70, às vezes um pouquinho antes, 65, a gente já vê hoje jovens com 40, 40 e poucos anos já com alguma perda auditiva em função dessa exposição. Não só o fone, a questão dos músicos, né, que tocam várias horas por semana, vários shows, né, esses sertanejos, essas bandas mais famosas, às vezes fazem 2, 3 shows. Pois é, Carlos, tem um cuidado no meio musical tem que ter um cuidado especial? É recorrente que tenha problemas quando se é músico? É recorrente, especialmente se você for ver a maioria. Nas próprias escolas e departamentos de música, é impressionante o descaso com a arquitetura acústica. Uma falta de cuidado mesmo. E hoje a gente tem tecnologia com sons tecnológicos cada vez mais aprimorados também, né? Você está comentando do fone, mas a gente tem fones cada vez melhores no sentido de altura, de qualidade musical, né? Uhum. Tecnologia também. Existem essas diferenças, né, da qualidade dos fones, isso é real. Mas o que causa o maior impacto é realmente o volume. É o número de decibéis que você está expondo ao seu ouvido, entendeu? Então, deixar o fone um pouquinho de lado, né? Ou pelo menos usar de forma adequada. E outra coisa que é extremamente importante é o repouso auditivo. Então, se você quer ouvir uma música com fone de ouvido, você tomar esse cuidado de não colocar muito alto. Como eu sei que meu som está muito alto? Uma maneira de você perceber isso, não sei se vocês já viram isso, às vezes a pessoa está com fone de ouvido e você do lado de fora consegue ouvir a música que está tocando no fone dele. Isso aí já é, com certeza, aquela intensidade de pressão sonora ali está inadequada. E se ele ficar muito tempo, ele vai correr o risco. Outro problema do fone de ouvido. Eu vou para o trabalho, peguei meu ônibus, botei meu fone de ouvido, vou ali curtindo, tentando relaxar. Vocês podem estar escutando até música clássica, que é uma música relaxante e tudo mais. Mas aí o que acontece? A paisagem sonora do centro urbano, que é muito agressiva, o ruído do motor do ônibus, as buzinas, o que você faz? Você tende a aumentar o som do coisa. E às vezes você fica ali naquele trajeto ali durante 30, 40 minutos. Entendeu? Então, se você pensar que 115 decibéis é o tempo que você pode usar sem comprometer a sua integridade auditiva, é 7 minutos, imagine você indo para o trabalho com um fone, com um som de 100 decibéis no seu fone de ouvido e durante aí 30, 40 minutos, às vezes até 1 hora, dependendo de onde você mora, a distância entre sua casa e seu trabalho. Pois é, tem o problema da lesão mesmo no ouvido, né? Mas e o outro cenário, que é você não escutar uma música e ficar ouvindo o barulho do ônibus, o barulho da sirene, as conversas no ônibus, isso também gera um estresse? Isso também gera estresse. A questão é que o som, quando a gente tem uma percepção neural dele, só que além disso, pelas situações das áreas cerebrais relacionadas com a atenção, com as emoções, essas áreas são ativadas também.
É óbvio que entre uma música e um som de uma paisagem sonora urbana, uma música é muito mais agradável. Mas esse som também, ele é lesivo. É igual o trabalhador que trabalha na indústria pesada, que mexe com maquinários pesados, né? Tanto que eles têm um tempo de exposição que eles podem trabalhar ali, existem regras para que isso não aconteça. O uso obrigatório dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, é uma coisa relativamente recente. Então, muitos trabalhadores dessa indústria pesada de 30, 40 anos atrás estão surdos, que foi em função dessa exposição, né? Então, o tipo de sonoridade, isso não vai ser um fator causal de lesão, e sim a intensidade a que você se expõe ao som. Certo. Não só o ruído, mas ao som também, a música e etc. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo, mas no próximo bloco a gente fala mais desse assunto. Fique por aí. Estamos de volta com Opinião Minas. Hoje falamos sobre paisagens sonoras e a saúde dos ouvidos. A gente vai assistir agora uma reportagem do programa Agenda, feita aqui para a Rede Minas, sobre uma exposição que está tendo em Belo Horizonte que chama Vozes da Cidade. Vamos ver. Picolé! Vai passando a água gelada, olha a pipoca, olha o chocolate. Olha o chocolate, olha a pipoca, olha a mineral, olha a pipoca, olha o chocolate. Ao bicho! Ao bolinho, senhora. Ao bolinho de feijão. Água mineral gelada, água. Ela não disse nada, mas ficou cismada. E era dessa vez que eu daria o fora. Pegou sua açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou me embora. E a exposição é gratuita, está lá no Memorial Minas Vale, na Praça da Liberdade. E a reportagem completa sobre as curiosidades da exposição você vê nas redes sociais do programa Agenda. Bem interessante, né? Esses sons da cidade são muito comuns, né, Carlos? A gente se acostuma a isso. São. E quando você vê com esse direcionamento de ouvir a paisagem sonora, você os percebe, me parece, de um modo diferente. Ali você tinha... Se a gente for querer aplicar, né, essas classificações que são inúmeras, por exemplo, você tinha os sons tecnológicos, os sons humanos, entre os humanos os musicais. Agora dificilmente se ouviu algum tipo de som natural ali, né? Sons da natureza mesmo, né? Faz falta esses sons no dia a dia? Fazem falta ou não? Fazem, com certeza. Com certeza. Aí que vem a importância que eu acho que as escolas têm que ter essa preocupação de mostrar para as crianças, né, às vezes em excursões, levando para lugares, mostrar para eles, ensinar eles a ter essa percepção, entendeu? Isso faz a diferença, porque senão você fica meio que robótico, né? Só sons tecnológicos, às vezes sons que não são até agradáveis para o ouvido, mas que às vezes você fica percebendo aquilo ali, porque está o tempo todo exposto. Então você tem que diversificar as apresentações sonoras, inclusive até de estilos musicais, né? Para que ele tenha a oportunidade de se afinar com esse ou com aquele estilo, né? Pois é, hoje em dia a gente fala muito também de musicoterapia, né, Carlos? A música pode ser usada aí como instrumento de cura? Sim, não só pode, como frequentemente é usada para isso. De que forma que ela influencia? E acho que seria melhor você convidar um musicoterapeuta. O Ronaldo está com um projeto nesse sentido, né, Ronaldo? A gente está com um projeto junto com o professor Maurício Garcia Freire, lá no FMG, de tratar zumbido com música. A gente está tentando personalizar o zumbido musicalmente, dando para ele
uma característica musical, porque cada nota musical tem uma frequência, né? E usar técnicas musicais para tirar a atenção do cérebro daquele som anárquico que é o zumbido, né? Mas a musicoterapia também ela é utilizada para tratamento de doenças neurológicas, AVCs, o Alzheimer, né? Por quê? Você não sabe, assim, com certeza que determinadas áreas do cérebro são ativadas e a música, ela te dá essa oportunidade. E o que se percebe? Quando você usa a musicoterapia nesses pacientes com lesões neurológicas graves, a resposta ao tratamento é muito melhor, né? E dentro da otorrinolaringologia, a gente tem hoje a chamada terapia sonora, né? Onde você trata o zumbido usando sons com frequências específicas, tentando anular aquela percepção. A musicoterapia também está atuando hoje no tratamento do zumbido. Existem já vários tratamentos que já estão sendo aplicados e que a gente consegue, no mínimo, melhorar a qualidade de vida do portador de zumbido. Porque o zumbido pode se tornar uma coisa incapacitante para os pacientes, né? Então, realmente, a musicoterapia, ela, hoje, na atualidade, ela tem uma importância muito grande no tratamento de várias doenças. É usada também para crianças, né? Às vezes com alguma questão de comportamento. Tudo isso. Assim, eu não tenho experiência como musicoterapeuta, né? Sim. Mas ao estudar o zumbido, e a gente acaba enveredando para o tema, né? Mas ainda que com foco mais para a área do zumbido, né? E fala-se muito em música boa, música ruim, tem alguns conceitos aí sociais sobre a música, mas qualquer música tem esse potencial de ser usado em tratamentos, de ser relaxante? Qualquer música, depende do que você ficou exposto, né? Da sua formação musical, da sua memória auditiva musical. É óbvio que, por isso, nós não somos iguais, né? Então, eu posso gostar de funk, o professor pode gostar de música clássica, o outro gosta de rock and roll, porque aquilo ali, cada som musical, cada música vai causar uma reação diferente, né? De pessoa a pessoa. Isso no ser humano como um todo, né? E é interessante, nós, médicos, né, professor, a gente caminha para determinadas áreas. Aí eu vou ser otorrino, eu vou ser urologista. Aí dentro da otorrino, eu vou estudar só laringe, eu vou estudar só ouvido. A música também, né? O pessoal se especializa em determinados estilos, de acordo com a facilidade que ele tem para executar a música, o nível de prazer que aquilo dá para ele enquanto um músico que está fazendo uma música, tocando um instrumento. Isso é muito variável. Tem toda uma questão social também ligada também às músicas, né, Carlos? Toda uma ligação. Sim. Uma escala de prestígio também. E a música é bem mais que apenas a sonoridade, né? É todo um conjunto de valores, uma cultura, uma performance. Quando você fala de uma escala de prestígio, tem música que é mais valorizada que outras, tem a ver com questões históricas, sociais. Sim. Econômicas. Há aquele conceito, né, de capital simbólico do Bourdieu. Tem coisa valendo mais, tem coisa valendo menos. Simbolicamente. Né? Mas tudo, Ronaldo, tudo chega ao ouvido, tudo tem influência. Tudo chega e o cérebro interpreta tudo, né? Tanto que o silêncio excessivo também é prejudicial para o corpo humano. Pois é, o excessivo é prejudicial, mas não ter silêncio hora nenhuma do dia também é um problema. É bastante problemático, principalmente que às vezes você está com uma intensidade de som não muito alta, mas você fica ali 10, 12, a gente às vezes não consegue mensurar. Outra coisa muito interessante que eu lembrei agora, né, a questão das músicas que a gente ouve durante a nossa infância, quando os nossos pais colocam lá as músicas que eles gostam. Então, é muito comum, às vezes, você está viajando com a sua família, aí você está escutando uma música lá, e você fala, pai, eu não gosto dessa música. Mas, assim, mesmo que não goste, é importante que se apresente os estilos musicais para que ele escolha o dele, né?
E tudo isso influencia. Então eu tenho músicas que me lembram as viagens de férias que a gente fazia para a praia, que é uma coisa muito comum, né? Aquele carnaval onde lançou aquela música que toda vez que você lembra, eu passei esse carnaval lá em Dunas, onde o forte é o forró, né? Eu fui para Bahia, onde o axé predomina, né? Então, assim, a gente está o tempo todo construindo, né, uma percepção musical. E tem também as músicas que você não gosta de ouvir, que às vezes te trazem lembranças tristes. Vai criando essas relações, né? Mas... Ronaldo, saúde dos ouvidos, quais são os cuidados básicos, então, para a gente conseguir ouvir todos esses sons aí? Eu vou falar de relance primeiro a questão da proteção contra sons altos. Mas a saúde auditiva, ela começa lá na gestante, onde você faça um pré-natal bem feito e você não deixe que essa gestante desenvolva doenças que são nocivas à saúde do feto e da gestante, com inclusive prováveis lesões otológicas, o diabetes, a hipertensão. A gente tem que ter muito cuidado em usar drogas que são ditas ototóxicas, elas são tóxicas para o ouvido e lesam o ouvido, assim como o som, né? Você vê que um remédio inadequado que você toma já pode trazer problemas. A questão da preocupação da gestante com a sífilis, com a toxoplasmose, que são doenças que podem lesar o sistema auditivo. Aí, à medida que você vai crescendo, é muito interessante isso. É importante uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável, a atividade física, ela é boa para o organismo como um todo. E para o ouvido é a mesma coisa. Então, existem, por exemplo, tem zumbidos que são causados por diabetes, por exemplo. Então, existe o zumbido de causa metabólica, não é só o zumbido de perda de audição. Agora, o principal é você evitar a exposição a ruídos altos, que é uma coisa que a gente já conhece bem e que lesam realmente a audição da pessoa. Outra coisa que é importante falar é o bendito do cotonete, tentar limpar o ouvido. Não usar. Nada nesse mundo justifica. A gente brinca com os pacientes, doutor, o que eu posso usar para limpar o ouvido? Então, o cotovelo. Então, com essa dica a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você de casa, obrigada pela companhia e até amanhã.